Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como estão hoje? Deixa eu olhar aqui o chat. Vixe, Maria, já tem uma dúvida gigante aqui. Ah, pessoal, obrigada pelas felicitações aí do Dia do Professor. Mas eu nem lembro, você acredita que é Dia do Professor? O laboratório desde o ano passado, eu disse, ele vai dar trabalho na aula, acho que da quinta, eu disse, vou soltar amanhã, né, e ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas o trabalho que ele vai dar é questão de manipulação algébrica, que é uma coisa que a gente precisa fazer, porque quando a gente quando a gente pratica isso, a gente para de errar sinal besta, né? A gente, quando faz essas manipulações, a gente precisa treinar um pouco isso de fato, tá? Deixa eu ver aqui, essa dúvida é gigante aqui. Daniel, abre o microfone e explica aí para mim, por favor. Está muito texto aqui. Eu estou ceguinha. Dá certo tu explicar, tu abrir e me falar, porque eu acho que eu entendo melhor. Sim, está sem microfone. Ah, então deixa eu tentar entender aqui. Tá, então a gente pode começar tirando dúvida do laboratório, tá? Parte que tem que atribuir valores para RLC. Pronto, só em linhas gerais, né? Antes de eu ler a dúvida. O que a gente vai precisar fazer é projetar um filtro. É uma coisa simples, tá? Eu já dei as duas topologias possíveis, né? Você pode escolher ou uma ou outra, ou o circuito LC série ou LC paralelo, tá? Tanto faz, os dois vão fazer a mesma função. E cada um de vocês tem duas frequências, tá? Uma que a gente vai projetar um filtro passa-faixa, né? Como eu expliquei lá no roteiro. A gente tem, basicamente, em linhas gerais, 4 tipos grandes, assim, de filtros. Eu não sei se vocês entendem essa questão do que é um filtro, né? Mas ele tem tudo a ver com esse assunto que a gente está estudando de impedância, de sinal alternado, de circuito com sinal alternado. Porque o que acontece? Imagine que a gente tem vou falar um motor que é o mais comum, tá? O motor que a gente liga na tomada, ou seja, a tensão dele é 60 Hz, a frequência que a gente alimenta esse motor é a frequência da rede de alimentação, que é 60 Hz. Aí, digamos que esse motor tem algum acionamento eletrônico que faz com que surjam sinais, junto com esse de 60 Hz, um sinal que é um ruído, né? Ao invés da onda que está alimentando o motor ser uma senoide bem bonitinha, se a gente for olhar, por exemplo, no osciloscópio, né, em algum instrumento, a gente vai ver que ao invés dela ser bonitinha, ela vai ser toda assim, ó. Ela faz os 60 Hz, mas ela faz toda, como se fosse toda troncha, assim, né? Como se fosse realmente somado a essa onda um sinal com a frequência mais elevada. Aí, se a gente quer evitar isso, né, para evitar com que o motor tenha algum dano, alguma coisa em decorrência dessa interferência, desse ruído, até para, né, fazer com que ele funcione melhor. A gente usa um filtro, né? Aí, nesse caso, esse exemplo que eu estou falando, a frequência do motor seria 60 Hz. E vamos supor que a frequência desse ruído fosse 1 kHz, ou seja, uma frequência bem mais alta. Aí fica claro de a gente ver que a gente vai usar um filtro que a gente chama de passa-baixa. Isso quer dizer o quê? Que através desse filtro só vão passar as frequências mais baixas. Mas que frequência baixa é essa? Aí depende do projeto do filtro. Eu só quero dizer que é o seguinte, quando é passa baixa, tem um ponto que a gente chama de frequência de corte, que abaixo disso ela passa, acima disso ele vai cortar. E essa mesma lógica é para o filtro passa alta, ou seja, através dessa frequência de corte, maior do que isso vai passar, menor vai ser cortado. E tem os que passam ou rejeitam banda, né? Ou seja, tem uma determinada janela de frequência que a gente pode deixar passar, que é o nosso caso, no filtro passa-faixa, ou a gente pode rejeitar essa frequência, né? Vamos supor que a minha frequência, as minhas frequências de corte sejam 1 e 10 kHz, 1 kHz e 10 kHz. Se for um passa-faixa, ele vai deixar passar todas as frequências entre essas frequências. 1, 2, 3, 4, até 10 kHz ele deixa passar. E corta tudo que for menor e tudo que for maior. Menor do que 1 e maior do que 10. Se for o contrário, rejeita a faixa, então ele vai cortar os sinais que estão dentro desse limite, né? E vai deixar passar o que for menor do que 1 e maior do que 10. A lógica dos filtros é essa.
E vocês já viram, né, que eu botei lá os modelos, o circuito é simples, né? O que realmente dá um pouquinho mais de trabalho é a gente saber quais são os valores de indutor, de resistor e de capacitor que a gente precisa usar para atender aquela determinada frequência, tá? Então, o que a gente vai fazer é um passa-faixa, por isso que vocês têm duas frequências de corte, ou seja, o meu sinal, o circuito de vocês vai ter de passar eu chamei de frequência de corte inferior e frequência de corte superior. Então, no de vocês, esse circuito que vocês vão projetar só vai deixar passar o sinal que tiver entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Se for menor ou maior, ele tende a cortar. Cortar, no nosso caso, não vai ser, vai ser zero. Se a gente atenuar o sinal, a gente já vai considerar que está satisfazendo, tá bom? Então, vamos lá, a dúvida aqui, certo? Professora, estou com a dúvida na parte que tem que atribuir os valores para RLC no roteiro, certo? Diz que uma função quadrática é igual a 0,707. Isso aí é o seguinte, o sinal, né, o modelo lá tem assim, a tensão de entrada e a tensão de saída. Para a gente, a tensão de entrada vai ser onde a gente vai botar o sinal, né? Se fosse esse meu exemplo do motor que eu falei, esse sinal da entrada vai estar tudo junto, misturado. O sinal que alimenta o motor dos 60 Hz, junto, né, ele vai estar tudo misturado lá, com esse sinal com a frequência mais alta, que é o do ruído. Ele entra os dois sinais juntos, é o sinal que a gente quer tratar. Aí, dependendo do meu filtro, eu consigo, lá na minha saída, lá em V0, eu tenho um sinal filtrado ou não. Se o filtro estiver bem projetado, nesse caso aqui, é como se eu botasse na entrada. O meu VI ia ser junto o sinal que alimenta o motor 60 Hz, mais o ruído 1 kHz. E na saída, eu queria que saísse só os 60 Hz do motor. Eu queria eliminar o ruído. Essa é a lógica, tá? Então, por isso que em uma das etapas lá, vocês vão colocar duas fontes em série lá no lugar de VI. VI mais um para simular o ruído, para vocês verem se aquele sinal é atenuado. E o que quer dizer esse 0,7? É 1 sobre raiz de 2, tá? Isso quer dizer o seguinte, a gente vai considerar que o sinal é cortado, né? Que, na verdade, não é cortado entre aspas, né? Ele vai ser atenuado o suficiente para a gente dizer que ele foi eliminado, que ele não vai fazer dano, que ele não vai gerar interferência, quando essa queda é o que a gente chama de uma perda de 3 decibéis. Mas, enfim, não precisa, né, a gente entrar nesses detalhes. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu boto um sinal lá com uma determinada frequência X, alimento VI com essa frequência X. Na saída, a amplitude dessa onda, se ela for cheia, por exemplo, se eu entro com VI sendo o V máximo, né? Vou chamar de V o meu valor de pico. Se na saída eu tenho V, quer dizer que passou 100% desse sinal, né? Se eu tenho uma amplitude na entrada e ela se mantém na saída, passou 100% desse sinal. E quando é que eu vou considerar? Porque tem um limite, ó, se for em zero, ótimo, né? Se ele for para zero, é o ideal. Mas, assim, a gente sabe que nos circuitos práticos a gente não tem, digamos assim, nada que seja 100%, né? Aí, quando é que a gente vai considerar que esse sinal está atenuado? Ou seja, que ok, o filtro funcionou. Quando eu entrar com V e ele sair com 70% de V, né? 70,7%, que é justamente esse 0,7 aí, né? 0,707. Então, se eu entrar com V e a amplitude dela for 0,707 dessa entrada, eu vou considerar que o meu filtro funcionou. Entenderam? Sim? Eu não sei se vocês abriram os links que eu coloquei nas referências nos extras, tá? Porque lá tem, inclusive, um exemplo detalhando como fazer esse filtro, em mais de um deles, inclusive. Abra e dê uma olhada que fica mais claro. Mas, na verdade, vocês vão ter de atender dois critérios, né? Vocês vão ter uma função quadrática, né? Com os valores... Quando eu fui fazer, né, eu sempre faço, antes de passar para vocês, eu fui fazer o que é que eu fiz? Eu fiz tudo genérico, aí depois eu vou ver, meu ômega sendo a frequência de corte, quais são os possíveis valores para RLC. Aí a expressão para, quando eu vou botar a frequência de corte superior, aí substituo a frequência, e eu tenho, então, vou ter duas equações, né, para satisfazer com os mesmos valores de RLC. Aí fica fácil de resolver, você pode atribuir o valor a um deles, se atribui, sei lá, R igual a 10 ohms, por exemplo. Aí você vai ficar com duas equações e duas incógnitas, só LC. Aí um você tira em função do outro, né? Mas, matematicamente, é só manipular a equação de segundo grau, realmente, tá? Eu não sei se eu tirei tua dúvida, Daniel. Ficou claro ou ainda não?
Professora, é exatamente isso aí que está empacando a gente. A Ah, gente. A gente encontrou a expressão do ganho de segunda ordem, a segunda ordem, a equação de segundo grau. Aí virou duas equações, que a frequência angular de corte inferior isso, e, por causa do mais ou menos da raiz, né? e a frequência angular de corte superior. Certo. Aí, Uma vai atender a frequência de corte inferior e a outra a frequência de corte superior. aí vamos lá. Aí Certo. tem uma, duas, três incógnitas, que é o R, o C e o L. Aí eu estava em dúvida assim em relação. Eu posso colocar qualquer valor ou eu tenho que colocar um valor da expressão? Olha, olha só, eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta que o Daniel acabou de botar aqui também, né? Eu vou ter de botando os valores para ver se dá 0,7. Isso aí é a forma, desculpa o termo, é a forma burra de fazer, né? Exatamente. Né? O que é que eu espero que vocês façam, né? Vamos resolver genérico com R e LC, tá? Aí você vai ter no final comparar a tensão de entrada a tensão de saída sendo 70,7% da tensão de entrada. Isso eu consigo satisfazer, considerando que eu tenho a minha frequência de corte inferior e a minha frequência de corte superior, com que valores de R e LC? É como Paulo acabou de falar, eu vou ter duas equações, né? Uma por causa do mais ou menos da raiz. Uma, eu vou substituir a frequência inferior, e a outra eu vou substituir a frequência superior. Aí eu vou ter duas equações dependendo de R e LC. Aí eu tenho duas equações e três incógnitas, né? Mas aí você chuta uma delas. E as outras duas, aí você acha uma em função da outra, porque aí fica tudo amarrado. Entenderam? Então, Era isso assim, Paulo? O que que deu errado? Me diga aí. é a exigência quando a senhora colocou, o resistor deve ser maior que um. Aí eu fiquei logo na cabeça, não, então eu só tenho que colocar um valor para R. O restante eu vou encontrar manipulando as expressões. Não, pode ser. Na verdade, sim, eu só coloquei isso porque quando eu estava fazendo lá, vendo as possibilidades das frequências de vocês, se a gente escolhesse, por exemplo, uma resistência de 0,1, davam muitas respostas, muitos circuitos muito parecidos. Por isso que eu coloquei essa exigência, mas não quer dizer que você precise chutar R, você pode chutar L. Aí você calcula, e se você só vê se o R dá maior do que 1. Se der, beleza, não tem problema não, entendeu? Sim. Aí você pode chutar um deles e calcular os outros dois. O que deu negativa? Eu não entendi aqui. Professora, mas o incógnita fica negativa. O que fica negativo? Você diz R, L ou C, então tem alguma coisa errada, porque na conta ele não é para dar negativo, tá? A gente tinha visto até no PDF que a senhora mandou, Certo. e o XC e o XL tinham que se anular, eles tinham que ter um valor que eles virassem um curto. Aí um dos meninos tinha falado que tinha que colocar um valor negativo. Eu, não, isso não existe para colocar valores negativos em um dos elementos. Não, porque, assim, na verdade, se você considera o XC é quem? É 1 sobre J ômega C, certo? Mas se você racionaliza, isso é igual a menos J sobre ômega C. O menos talvez seja essa situação que ele tenha se referido, entendeu? Não, aí depende, mas o XC mesmo é 1 sobre J ômega C. Ai, não, tem razão, é menos, entendi. Mas você pode igualar 1 sobre J ômega C com o J ômega L, por exemplo. Eu vou tentar fazer ele dessa forma. Veja, olha, tem um dos materiais, eu acho que foi o que eu botei no corpo, não nos extras, ou foi o primeiro dos extras, que tem o passo a passo lá feito, né? Tem já as duas equações, só basta você substituir, né, entender o que é que foi feito, né, e refazer, assim, tá bem claro lá, mas se mesmo assim alguém não conseguiu fazer, né, aí a gente tem de tentar resolver, né, até amanhã. Professora, eu tava tentando fazer com o monitor e, tipo, não tava dando certo, assim. A equação dava enorme, aí, e quando a gente ia testar no circuito, ele ainda passava. Tipo, botava a frequência, o limite, e mesmo assim passava. Aí não tava dando, assim, muito certo. Maria Vitória, na verdade, assim, lembre que
o sinal, a gente vai considerar satisfeito, ele vai passar um pouco, mas aí, lembre que ele vai ser atenuado, né, de 0,707, né, de 70%, entendeu? Sim. Mesmo assim, ele passou 100%, a amplitude foi exatamente a mesma, compare as amplitudes, aí você vê se teve essa redução de 70%, se teve, é exatamente isso mesmo. Isso acontece, essa redução de 70%, é porque, assim, no roteiro, né, eu botei lá os gráficos dos ganhos, né, dos filtros, né, dos ganhos em função das frequências, e lá tá tudo quadradinho, né, por exemplo, o passa baixa, eu tenho um ganho alto, né, passa 100%, e quando chega na frequência de corte, ele cai a zero. Isso é um filtro ideal. Na prática, a gente não consegue construir um filtro assim. Qual é o gráfico na prática desse filtro? Em vez de ser um quadrado, ele é ele é mais suave, é como se fosse uma gaussiana ou uma queda exponencial, alguma coisa assim, tá? Por quê? Porque eu não tenho como ter um liga-desliga num circuito RLC, onde a gente tem, não, a partir dessa frequência eu vou cortar 100% o sinal. Não. Aí, nessa curva, aí sim, por isso que a gente considera 70%, né? Então, se ele já caiu, né, abaixo de 70% do valor que ele tinha na entrada, então eu já vou considerar que ele está sendo atenuado, tá? Então, a gente considera que esse filtro já vai funcionar, tá bom? Professora. Só um minutinho, Otávio. Daniel, os valores A e B e C da função quadrática não são RLC, respectivamente, né? Tem uma combinaçãozinha aí. Você tem que achar a equação e ver o ômega ao quadrado, o coeficiente dele vai ser A, né? Só o ômega, o coeficiente dele vai ser B, mas isso aí pode ser uma combinação de R com LC, tá? Desculpe, diga, Otávio. Professora, minha dúvida é o seguinte, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu não sei se a senhora já deve ter comentado sobre isso. No roteiro, você botou um link que cai num arquivo, né, de 80 e poucas páginas. Aí, na página 54, acho que 53, ela fala sobre a equação do ganho, né? Ele iguala a 1 vezes 2. Isso. Aí, minha dúvida é o seguinte, qual a frequência que eu vou usar para calcular? Se ela deu uma frequência para cada aluno, né? A frequência de... Duas frequências. Isso. Como é que é o nome delas? Eu me esqueci agora. São duas. Frequência de corte inferior e frequência de corte superior. Aí, qual delas eu vou substituir dentro do ômega? Eu fiquei em dúvida nisso. Não, na verdade, você vai ter duas situações. Quando você resolve lá, você não vai ter... vai aparecer uma raiz lá, aí a solução é mais ou menos o valor que está dentro da raiz, certo? Né? A solução quadrática. Aí sim, uma está relacionada com a frequência de corte inferior e a outra com a frequência de corte superior, entendeu? Aí você vai substituir as duas frequências, cada uma na equação, e vai ver que valores para R e LC vai satisfazer. Você tem duas equações e 3 variáveis, então uma delas você vai atribuir um valor, e as outras duas você calcula amarrada aí nessas equações, entendeu? Ah, tá bom, tá bom. Certo? Professor, sobre a frequência angular de ressonância. A gente não precisa usar? Ou... Não precisa usar. Na verdade, assim, a frequência de ressonância é a frequência onde o sinal ele passa bem bonitinho, no caso do filtro passa-faixa, né? É a frequência justamente que fica no meio entre as duas frequências de corte, inferior e superior. Porque lá a gente encontrou uma expressão que que a frequência de ressonância é igual a raiz de 1 sobre RL. Ou LC. Aí eu estava tentando ver um padrão para eu poder encontrar o LC, e até um dos monitores tinha falado sobre isso. É uma saída também, mas aí você vai ter uma relação a mais entre LC, mas como achar LC, entendeu? Fica mais confuso ainda. Porque, olha só, pense comigo, aqui eu tenho a minha frequência de corte inferior e a minha frequência de corte superior, e vou ter a frequência bem no meio, certo? Que é justamente a de ressonância. Se eu usar de ressonância, eu preciso usar mais alguma informação. Por quê? Você concorda? Se eu tiver aqui, vamos supor que a frequência de ressonância seja 5. Se as minhas frequências de 5 kHz, se a minha frequência de corte for 4 e 6, o 5 vai estar bem no meio, não vai? Mas se ela for 1 e 10, o 5 vai estar no meio também. Percebe? Que só essa informação não é suficiente? Sim, verdade.
né? Então, você pode até usar, mas você vai ter que usar uma outra informação também. São Por 4 isso, deixou bem claro para encontrar a equação de segundo grau. Não foi lá? Aí eu tenho que usar isso que a professora, que a senhora colocou no roteiro. Porque assim, para você garantir que sejam essas frequências, você tem que se basear nela, né? Eu vou tentar abrir aqui o extra, deixa eu só ver aqui se foi esse o que eu vi, acho que é esse, o primeiro PDF que está lá nos extras. Deixa eu abrir aqui para tentar mostrar aqui para vocês. Só deixa eu ver se é esse primeiro mesmo. Que foi o que eu achei que estava mais detalhado. Acho que é esse aqui mesmo. Só um instante, eu vou botar aqui filtro passa, faixa. Cento e 110 a página. Eu não estou achando agora aqui. A senhora está procurando a equação do segundo grau, é? Exatamente. Vai na página 54. Mas de qual documento? Então, eu estou no outro documento. Deixa eu só ver. Qual é o documento? Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, pronto, achei. Eu vou projetar aqui. Chega, cadê? Eu estava vendo já no exemplo ali. Deixa eu abrir aqui no Chrome. Tá indo, né? O que a gente vai fazer é esse filtro aqui, passa-faixa, tá? Ele dá o passo a passo dessa resolução. É o primeiro link dos extras, tá? Aí aqui o modelo, o série, você pode fazer o paralelo também, né? Aí aqui, o AV, ele chama justamente já o ganho, a relação entre tensão de saída e tensão de entrada. Ele já fez a manipulação matemática, tá? Aqui é o ganho e aqui é o ângulo que a gente não vai usar agora, né? Para outras coisas lá que importam. Aí aqui, se você quiser, já pode até substituir aqui, tem a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, né? Para essas duas situações aqui. Mas, deixa eu só ver a equação que eu usei aqui. Não foi desse documento. Deixa eu ver aqui. Não é esse que tem o passo a passo, é o outro, então. Deixa eu ver se ele está mais na frente. Mas assim, esse daqui, a lógica é exatamente essa. Vocês vão... vai resolver a faixa. Não tem folha de ofício aberta? Olha para esse daí. Professora, e aí? Chat. Que é o que a senhora está procurando. Não entendi, Paulo. Diga de novo. Paulo mandou um link do documento no chat. Eu acho que é isso que a senhora está procurando, que está mais... É o segundo, né? Deixa eu só ver. Minerva. Eu não sei, esse estava lá no roteiro também? Sim, estava. Estava antes, né? Eu acho que era esse mesmo, então. Deixa eu ver aqui o passa-faixa. Vocês estão vendo esse que eu abri ou ele está postando a outra janela? Está postando a antiga ainda, né? Estava postando a antiga. Deixa eu ver se é esse, 50. Deixa eu só abrir lá, porque aí eu já mudo. Página 50. Eu acho que é esse mesmo, viu, Paulo? Página 54, pode ir lá. Deixa eu parar e apresentar ela para vocês verem. Sim, 54. Não, era esse aqui que eu queria ver, frequência de corte. Mas esse aqui é de qual filtro? Deixa eu só... Esse aqui é do passa-faixa? Pronto, passa-faixa série, né? Pronto, é esse documento aqui mesmo que eu queria mostrar. Aí o ganho de fase, esse que a gente não está usando. Aí o ganho, é aquela mesma expressão lá que tem no outro, tá? Né? Essa expressão ele obtém comparando a tensão de saída, a tensão de entrada, né? E fazendo esse ganho ser de 70% aí, tá?
né? Ele faz aqui, ó, o ganho de 70%, aí ele faz essa, ele iguala. É esse documento que tem o passo a passo realmente. Aí, ó, você chega nessas duas expressões aqui, ó. Tá vendo? Assim, ele faz de um jeito, realmente, que a manipulação fica mais simples, porque ele mantém o 1 separado e tal. Mas, do jeito que vocês fizerem, né, vocês vão chegar numa expressão bem parecida também, porque ele faz umas simplificações, tá? Que, se vocês acompanharem aqui, é bem simples de entender, tá? Então, ó, ele faz essas manipulações, ele chega nessas duas expressões. Uma, né, relativa à frequência de corte inferior, e a outra relativa à frequência de corte superior, tá? Aí vocês veem aqui quais são os valores para R e LC que satisfazem, né? Aí eu acho que foi esse o caso que, deixa eu lembrar quem foi que falou, Jair, né? Jair falou que, mas eu vou ter 4 possibilidades. Mas aí você vai ver qual que atende, né? Provavelmente, aqui, quando você achar essas possibilidades, vai chegar em alguma resposta que o R, ou o L, ou o C seja negativo. Aí essa você já descarta, entendeu? Mas se tiver mais de uma que satisfaça, então ok. Pode existir mais de uma configuração que eu tenha a resposta certa, né? Certo? Professora, nessa parte aí, dessa equação, só um detalhe. Certo. A senhora estava falando, da minha dúvida, era essa equação aí, né? Certo. Aí eu substituo o valor da frequência de corte inferior, supondo, né? Isso, agora lembrem que esse ômega aqui é o ômega, a frequência angular. E o que está lá na tabela de vocês é a frequência em hertz, tá? Não, é 2πf. 2πf. Isso, exatamente, isso mesmo. E aí eu faço o que mais? Posso atribuir valores para duas incógnitas ainda, que eu tenho ainda o resistor? Para duas não, porque não vai dar certo. Mas quando você substituir aqui, você vai ficar com 2 equações e 3 incógnitas. Então, você precisa o quê? Só reduzir uma incógnita. Você vai atribuir, escolhe um deles, RLC, e atribui um valor a ele. Aí os outros dois, está amarrado porque são 2 equações. Se você atribuir a 2, você não vai conseguir satisfazer as 2, e tem que satisfazer as 2, entendeu? Entendi. Então, eu escolho uma delas. Isso, e as outras 2 já estão amarradas, quando você escolhe uma. Certo? Peraí, deixa eu ver se é que tem mais de pergunta aqui, peraí, no chat. São 4. Vanessa, professora, em relação ao relatório mesmo, a senhora quer digitado e transformar em PDF, pode fazer manuscrito e transformar em PDF. Vanessa, para a gente é melhor que seja digitado, né? Se você fizer alguma conta, algum cálculo na mão, não tem problema, aí você pode tirar foto do cálculo, mas assim, o texto antes, o texto explicando, eu preferia que vocês fizessem um texto mesmo digitado, e vocês inserem a figura com os cálculos, se for o caso, tá certo? Bom, do Lab, ainda tem alguma coisa? Diga, Paulo. Eu posso fazer no caderno, e depois eu posso tirar foto e só mostrar os cálculos, né? Porque fica muito ruim para a gente estar inserindo as equações. Não, então, é o que eu estou dizendo. A equação, vocês podem tirar foto e inserir no arquivo, mas o texto é um relatório, vai fazer introdução, não sei o quê, explicar como você fez. Aí esse texto eu queria que fosse digitado, tá certo? Sim, tá certo. Aí você tira a foto da resolução e cola lá, né? Bota lá como uma imagem, não tem problema não. Pronto, o trabalho desse, né, é o que já está perguntando a questão da simulação. Isso, o trabalho é realmente vocês acharem o circuito, né, fazer o projeto. Uma vez que fez, é tranquilo, porque o circuito vocês viram que é bem simples. Eu coloquei um vídeo lá no roteiro mostrando como vocês fazem essa simulação no Scilab, né, como pega esses dados. Né, se alguém já tiver alguma dúvida, né, pode entrar em contato para a gente, né, tentar resolver, tá? Isso mesmo, Jair. Certo? Algo mais sobre o laboratório? A última aqui, só para encerrar, professor. Naquela equação lá que a gente estava olhando há pouco tempo, suponete o corte inferior, beleza, tem uma frequência. Vamos supor que eu dei atribuir valor à resistência. Certo. No caso, eu tenho indutor e capacitor, né? Isso. Eu posso fazer por um sistema, já que eu tenho do corte inferior e superior. Vai ser um sistema, né? Era isso que eu queria saber, pronto. Porque tem que satisfazer as 2 equações. Exatamente. Beleza, professor, obrigado. Nada. Certo? Então, eu vou projetar aqui o roteiro, tá? Da aula de hoje. Professora, pode falar. Eu vou perguntar um negócio, mas acho que a resposta é não. Mas será que dava para adiar a entrega do laboratório um pouquinho? Porque agora que tirou as dúvidas, para organizar melhor, para fazer o vídeo? Olha, assim, infelizmente o nosso cronograma, assim, ele já
desde o início do semestre, ele está definido, e no roteiro eu falo, assim, uma coisa que eu não gosto de fazer de forma alguma é adiar as coisas, porque a gente precisa se organizar. É tanto que eu botei esse roteiro sexta-feira no Cigarra, né? Assim, realmente, eu sei que vocês têm outras coisas, mas como vocês já sabiam que isso ia acontecer, era para ter adiantado alguma coisa de outra disciplina, né? Ou então, no fim de semana, ter feito alguma coisa. Realmente, adiar não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não. Normalmente, quando alguém morre, quando tem alguma catástrofe, aí eu adio, mas se não... Certo? Eu sou bem metódica, eu gosto de seguir os roteiros, tá certo? Vamos tentar nos organizar para não, né, ficar no aperreio, tá? Nas próximas vezes. Sei não, vocês aqui, viu? Povo engraçado. Sim, já esqueci de projetar aqui. Bom, nessa aula de hoje... Eita, abriu o outro, ó. Deixa eu abrir aqui o certo. Pronto, nessa aula a gente, né, começou a ver como que a gente lida com a potência em circuitos com tensão e corrente alternados, tá? Então, a gente, não sei, né, se todo mundo acompanhou lá o vídeo, mas assim, a ideia é o seguinte, quando a gente estudou na primeira unidade, né, a gente, quando precisava calcular a potência, a gente dizia que potência era tensão vezes corrente, e esse resultado era em watts, né? Isso acontecia por quê? Porque a gente não considerava os elementos reativos, né? Eu sei que no ensino médio a gente aprende que potência VI é dada em watts, tá? Isso parte é verdade, né? A potência total continua sendo VI, só que ela não é dada em watts, né? A parcela da potência em watts, que é a potência ativa, P, ela é só uma parte mesmo, né? Que é relativa à parte resistiva. Só que nos circuitos reais a gente tem tanto a parte resistiva quanto tem a parte reativa, né? E elas duas combinadas é que nos dá a potência total, que é VI, né? E quando a gente insere esses elementos reativos, a gente passa a trabalhar com a potência como sendo, a potência, né, total, como sendo um vetor, né? Uma forma vetorial, onde a parte real é a potência ativa, e a parte imaginária é a potência reativa. E nas situações onde a gente não tem elementos reativos, né, que são indutores, capacitores, então aí sim, essa potência total é a potência em watts, que era o que acontecia quando a gente analisava lá na primeira unidade. A gente não tinha parte reativa, só resistiva. Então, a minha potência total, que é V vezes I, é dada em watts, né, porque ela era igual ao próprio P, né, que é a potência ativa, certo? Eu explico isso bem direitinho aqui nesse vídeo, né, tentei detalhar essa questão introdutória, né, botei várias formas de enxergar a potência complexa, né, mas só lembrando, né, a gente tem 4 nomenclaturas para potência, tá? A primeira delas, que é a mais geral, é a potência que a gente chama de potência complexa. Ela é a única que é um fasor, ou que, né, que é escrita na forma vetorial. Isso é um erro bem comum nas avaliações ao longo dos semestres. Então, a gente, além da potência complexa, a gente tem a potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. A potência complexa, de novo, né, só para reforçar, ela é a única que é escrita na forma vetorial. A potência aparente, que é o S, ela é dada pela o módulo desse vetor, tá? Que é a hipotenusa do triângulo de potências. O P, que é a potência ativa, né? É a base desse triângulo, dada em watts. E a altura do triângulo, que é a potência reativa, é dada em volt e ampere reativo, tá? Então, essas duas últimas, a potência ativa e a potência reativa, somadas vetorialmente, nos dá a potência complexa, né? Tanto que, se eu somar a potência ativa e reativa, não dá o valor de S. Por quê? Porque o S é a hipotenusa. Essa soma, ela tem de ser feita vetorialmente, tá? Então, tanto isso claro, né? Fica fácil da gente, né, se vocês entenderem essa relação entre as potências, então fica fácil calcular qualquer uma delas, tá? Uma outra informação importante é a respeito do fator de potência. O fator de potência é justamente o ângulo dessa potência complexa, tá? Do triângulo de potências. E esse ângulo é um ângulo que ele está presente no circuito inteiro, né? Então, tem 3 possibilidades de caminho para encontrar esse ângulo, né?
o fator de potência é o cosseno desse ângulo, certo? E não tem unidade. O fator de potência, né, esse ângulo do fator de potência, ele é o ângulo que está na defasagem entre a onda de tensão e a onda de corrente, é esse mesmo ângulo, θ. Ele é o ângulo do triângulo de potências, tá? E ele é o ângulo da impedância equivalente também. Ou do impedância específico, né? Porque se eu estou analisando a potência em cima de um elemento, isso é válido em cima daquele elemento. Se eu estou analisando a potência na impedância equivalente, essas três relações são válidas em cima dessa impedância equivalente. Então, defasagem entre tensão e corrente, ângulo da potência complexa, né, que é o ângulo do triângulo de potências, e o ângulo da impedância, tá? É o mesmo ângulo. Então, se eu conheço uma parte se eu conheço a potência aparente, que é a hipotenusa, e eu conheço a impedância, então eu consigo obter a potência complexa, né? Que é um exemplo que eu coloquei lá. Eu pego o módulo através da impedância da potência aparente e o ângulo eu peguei da impedância, porque eu sei que é o mesmo, certo? Mas alguém ficou com alguma dúvida nessa parte das definições desse vídeo aqui em relação à potência, fator de potência? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre essas potências, esse triângulo? Certo? Então, vamos para frente. Esse texto também é que ajuda um pouquinho a entender, né? Quem não ficou muito claro no vídeo. E aqui os exercícios. Dos exercícios, alguém teve alguma dificuldade em algum deles? Se tem, ou alguma dúvida, ou alguma coisa não bateu, né? Me digam aí qual o exercício que a gente... Ave Maria, Jair. Quem não arranjou um tempinho para fazer esse roteiro, homem? Porque a presença de hoje vai ser com uma questão. Como é que vai ser isso? E eu tinha avisado a aula passada que a presença de hoje é uma questão bem simples, mas envolve esses conceitos. Eu acho que a gente tem de tentar focar, como eu falei na aula passada, né? A gente tem de tentar focar, né? E tentar organizar melhor o tempo, né? Para que... Ai, que bom, Jair. Eu achava que ainda ia demorar para sair tua notícia. Você deu texto negativo, não foi para a Covid, eu vi aqui. Ai, que bom. Então, devia ser só uma gripe normal mesmo, né? Graças a Deus. Porque realmente a gente fica tudo com medo, né? Quando tem qualquer coisinha, qualquer sintoma, já acha que pode ser, né? E tá certo, tem que investigar mesmo, certo? Tá? Mas, assim, é importante que a gente se organize, né? Que tente seguir os roteiros em tempo, porque, como eu falei antes, não vai funcionar se não for assim, né? Mas, enfim, ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta sobre... Nenhuma questão em específico aqui do roteiro? Professora, eu só fiz essa primeira. Aí eu fiquei uma dúvida. Quando ele fala que esse ângulo da defasagem da tensão e corrente, aí, no caso, seria o ângulo lá do triângulo mesmo, logo? Também, exatamente. Defasagem entre tensão e corrente é 30 graus. Então, eu já sei que a impedância equivalente, né, do RC série também vai ter de ser 30 graus o ângulo dessa impedância. E se eu calcular essa potência em cima dessa impedância equivalente, também tem que dar 30 graus esse ângulo. É até uma forma de vocês irem vendo se errou em alguma conta ou não, né? Eu sempre uso isso também para ir checando se eu errei alguma coisa no caminho. Ah, então no caso eu teria que, tipo, achar a impedância para poder achar a impedância desse capacitor, né? Ou... Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar como é essa questão. É um circuito RC série, certo? Então, RC série quer dizer que eu tenho um resistor e um capacitor, né, em série. Isso. O módulo do ângulo de defasagem entre tensão e corrente é 30 graus. Essa informação é importante, o módulo do ângulo. Por quê? Se eu tenho um capacitor, né, isso me dá a posição relativa entre tensão e corrente. Então, quando eu for desenhar, eu vou saber quem está na frente e quem está atrás, né? Lembrando que um circuito capacitivo, a corrente é sempre adiantada em relação à tensão. Então, eu já sei aí se esse ângulo, quando eu for botar no papel, vai ser positivo ou negativo, tá? Eu já posso fazer essa dedução do negativo positivo pelo que você falou hoje no vídeo, né? Quer dizer, no vídeo lá do que, né? Da questão do... Isso, pronto. Mas, assim, eu acho que para você achar o que, você vai ter de considerar já o ângulo certo aqui, entendeu?
Ah, porque você considerou que era capacitivo e era para baixo, foi assim? É. Ah, então pode ser também, pode ser também. Mas, assim, é importante você entender a relação do ângulo, porque aqui está claro que vai ser capacitivo, mas pode ser que eu tenha RLC e seja capacitivo, entendeu? Porque como é que eu vou saber? Depende desse ângulo. Aí, se eu digo, ó, esse caso aqui realmente eu disse o módulo, né, porque eu sabia que Exatamente, era capacitivo. foi pela palavra módulo que eu deduzi. Pronto, dá certo, sim. Aí a tensão, eu deu aqui o valor da tensão, né? E o módulo da corrente é 5, né? Porque eu não preciso do ângulo da corrente, mas se eu quisesse, eu saberia. Por quê? Porque eu sei que o ângulo da tensão é 0 grau, né? Como a defasagem entre o módulo da tensão, entre tensão e corrente é 30, então eu consigo achar a fase dessa corrente aí, né? Eu sei que o módulo é 5, a fase eu consigo achar, já que esse ângulo, né, eu conheço aí da defasagem entre tensão e corrente, certo? Certo. Deu certo o que você fez? Não, deu, é só porque eu fiquei em dúvida se eu podia considerar esse ângulo ele positivo por causa da palavra módulo, ou era só, tipo, uma forma, assim, de falar. Na verdade, ele não é positivo, ele é negativo mesmo nesse daí. Oh, sim. Você considerou negativo? Não, tipo, é porque eu fiz assim meio que de cabeça, Entendi. porque eu só vi que eu tava também no laboratório, aí eu só vi o vídeo e dei uma olhada nas questões, assim, se eu tinha uma dúvida de, assim, ó, de vista, sabe, sem entender. Entendi. Porque, assim, como ele é um circuito capacitivo, não tem uma parte indutiva, então ele vai ser um circuito predominantemente realmente capacitivo. Então, eu sei que a corrente ela é adiantada da tensão. Quando eu faço ângulo da tensão menos ângulo da corrente, vai dar um ângulo negativo, já que o ângulo da corrente é maior, porque ela está adiantada, entendeu? Isso é característica do circuito capacitivo, tá? Tá bem. Certo? Eu fiquei mais dúvida de como achar essa impedância do capacitor mesmo, olhando. Entendi. Esse aqui, assim, eu teria só uma carga, né? Um resistor e um capacitor alimentado por uma fonte. Esse segundo, eu já tenho dois ramos aqui, né? Ou seja, essa corrente I que passa na fonte, ela se divide para esses dois ramos. Então, aqui eu já tenho de usar alguma relação, alguma coisa para achar o que se pede aqui. Eu peço, por exemplo, considerando o circuito abaixo sobre o ponto de vista da fonte. Se é sobre o ponto de vista da fonte, eu vou ter de achar um equivalente aqui, tá? Eu posso chamar isso aqui de Z1, isso aqui de Z2, né? Aí eu quero a impedância complexa. A impedância complexa é o equivalente, ou seja, seria Z1 paralelo com Z2, tá? Aí o fator de potência, também em cima dessa impedância equivalente, ou na fonte, né? Porque se a fonte, ela fica em paralelo com uma única impedância, que seria equivalente, a potência, o fator de potência que tem na fonte é o mesmo que tem nessa impedância equivalente. É a mesma lógica da tensão, né? Da tensão. Isso. Mas, na verdade, assim, até na potência tem a ver com a conservação de potência. Porque o que fornece, né, tem que ser igual ao que é consumido. Então, se eu tenho uma fonte e tenho a minha impedância equivalente, a fonte é o que fornece, a impedância é o que consome. Então, a potência que é fornecida tem que ser igual à que é consumida, entendeu? Entendi. Ou seja, esses elementos aqui desse primeiro ramo está consumindo potência. Esses aqui também estão consumindo potência. Se eu quiser calcular as potências separadas, se eu somar essa daqui desse ramo que está sendo consumida, mais essa que está sendo consumida também, somando as duas, tem de dar igual à potência que a fonte está fornecendo. Então, sempre é assim, a potência fornecida é igual à soma das potências que são consumidas. Tá? Tá bem. Certo? Pronto. O diagrama fasorial é desenhar os valores de corrente e tensão. No caso aqui, eu acho que só precisa corrente, né? Porque eu só peço corrente aqui, né? Só falo de corrente, não falo de tensão. Pode fazer o diagrama fasorial aqui só com as correntes. Com I, com I1 e com I2. Eu quero saber, né? Porque a lei dos nós, ela também é válida para esse circuito, né? A gente chega aqui com I1 e se divide. Chega aqui com I e se divide em I1 e I2. Só que tem um detalhe, essa soma agora é uma soma vetorial, né? Se eu pegar o módulo de 1, somar o módulo de 2, provavelmente não vai dar o módulo de I, né? Vai depender dos ângulos. Então, vetorialmente, agora, quando eu somar I1 mais I2, aí sim vai dar I. Tá? Então, só atentar para esse detalhe também. A lei de Kirchhoff continua sendo válida, né, das correntes. Assim como das tensões também. Quando a gente soma as tensões em uma malha, a gente soma os fasores, né, os vetores. Então, também são somas vetoriais, tá?
Deixa eu comentar aqui essa outra, né? Determine a potência ativa, reativa e aparente. Pronto, aqui a carga, eu estou chamando só desses dois elementos em série, né? Eu tenho aqui esse indutor, né? Que está em paralelo, mas a carga em si é só essa parte que está em azul, né? Aí eu quero saber, nessa parte aqui, que corresponde ao resistor, em série com esse capacitor, né? Alimentado por essa fonte de corrente G aqui, né? Qual é a potência ativa, reativa e aparente absorvidas por essa carga. Essa potência aqui não vai ser igual à potência que é fornecida, por quê? Porque uma parte dela é perdida aqui no indutor. Só que a potência ativa que é fornecida pela fonte, ela é toda consumida aqui no resistor, porque é o único elemento que vai ter potência ativa. Aqui eu só vou ter potência reativa, né? Porque aqui é um elemento reativo apenas, né? Então, eu posso dizer que a potência ativa fornecida pela fonte é a potência ativa da carga. Por quê? Porque nesse ramo eu não tenho potência ativa. Mas já a reativa, aí sim eu vou ter de fazer a soma das duas, né? A potência reativa do indutor mais a da carga vai dar a potência reativa gerada pela fonte, certo? Aqui também é para a gente exercitar com fonte dependente, que é exatamente o mesmo procedimento, né? Se eu for usar um método, não posso zerar fontes dependentes, né? Aqui depende de I delta é essa corrente aqui no capacitor. Vou escolher um método aqui, posso fazer a conversão de fontes, só que eu teria só um probleminha com I delta, porque é uma corrente que eu uso, né? Tem que usar um artifício aqui se eu quisesse fazer a simplificação, mas eu posso fazer simplificação, transformar em fonte de corrente dependente, essa fonte de tensão em série com essa impedância. Se eu quiser, eu posso fazer uma conversão de fontes para uma fonte de corrente dependente em paralelo com essa mesma impedância. Posso fazer também sem problemas, certo? E aqui, considerando uma fonte de tensão alimentado duas impedâncias em paralelo, tá? Aí aqui eu peço para que vocês façam os dois triângulos de potência das duas impedâncias, né? E lembrando que eles estão em paralelos, isso aqui eu quero que vocês percebam como é feita essa soma das potências a partir de elementos que estão em paralelo, tá? Isso aqui é interessante que vocês vejam como faz, tá? E esse sexto, aqui é o contrário, né? Eu dou as cargas, algumas características da carga, e quero achar essa tensão aqui, né? Para essas condições aqui de potência ativa e fator de potência, certo? Seria basicamente esses os exercícios aí para essa aula de hoje. Deixa eu ver aqui no chat, ver se tem alguma coisa. Meus sinais deram todos opostos, não vi módulo. Não entendi, Pedro. Você disse opostos, que sinais deram opostos? Na questão 2, deixa eu ver aqui. Pedro, você não mandou o link lá do negócio para o meu e-mail. Eu olhei lá, não chegou não. Você mandou? Se tu mandou para o meu e-mail, jossana@sct, porque só chegou a mensagem do fórum lá, mas no e-mail não chegou não. jossana@sct.frn.br. Foi esse mesmo, não chegou, pois eu não vi, não. Olhei ainda agora. Depois eu vou mandar um e-mail para você, você responde o meu e-mail, tá? Coloca aqui o seu e-mail, que aí já facilita. O que você quer que eu mande? Sim, aí, desse roteiro... Sim, você falou alguma coisa... Tá, vou copiar aqui. Você falou alguma coisa da questão 2, eu não entendi. Módulo deu diferente, o que é que você quis dizer? Foi da questão 1, professora. Porque eu não tinha visto o módulo, aí os meus fasores deram tudo o ângulo negativo, ao contrário. Sim, entendi. Mas, assim, quando a gente está trabalhando com esse circuito RLC, é interessante porque muitas coisas já dão indício se a gente está acertando ou errando. Né? Por exemplo, aqui, esse era um deles. Aqui é um circuito RC, ou seja, não tem indutor, então não tem como ser indutivo, ou seja, não tem como a potência reativa, né, ser positiva e o ângulo está lá no primeiro quadrante. Percebe? Então, ele tem que estar no quarto quadrante, porque aqui eu já estou vendo que ele é capacitivo, certo? Então, seria uma forma da gente ir observando se o resultado que a gente está obtendo está coerente, né? Mas à medida que vocês forem praticando, vocês vão perceber que, né, como é que isso se dá, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário no roteiro?
Eu vou botar aqui o link do formulário. Aliás, o link não é no formulário, não, tá no multiprova, tá? Eu botei para começar agora, 5h50, né? E vocês têm 40 minutos para fazer, tá? Na verdade, assim, quem estudou vai conseguir fazer em bem menos tempo. Esse dá para fazer em 15 minutos, é muito rapidinho, tá? Mas eu botei 40 porque eu já imaginava que vocês não fossem estudar. Então, pelo menos, assim, tem tempo para vocês verem com calma como fazer, pois pelo menos usem esse tempo para tentar estudar e ver como fazer essa questão, tá certo? Tá lá no multiprova, já abriu agora, tá? 17h50, e ele vai até, acho que 18h50, mas vocês têm 40 minutos, né? A partir do momento que vocês começam, vocês têm 40 minutos para terminar, tá certo? Vão lá, como eu falei, é rápido, não demora, então dá tempo vocês pararem e estudarem mesmo como fazer, tá? Vejam o material, vejam aí direitinho como resolver essa questão, que é uma questão bem simples, né? É o iníciozinho mesmo desse assunto, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso ou sobre o Lab? Certo, Paulo, tá? No multiprova, tá? Abram aí o multiprovas para... Eu vou deixar ligado aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? Então, se não tiver mais nenhum problema, né? Se a gente não se falar mais tarde com nenhuma dúvida, então até terça-feira, tá bom? Até mais.